Ter que ir a Vitória amanhã, né? Cada vez que eu vou com o marido da irmã é R$ 350. Aí diz que de amanhã não vai cobrar não. Imagina se não fosse. Né? Que eles cancelaram, que era muito caro. Queriam me ajudar em cima da hora, mas era para combinar. Porque cancelaram com cara em cima da hora, saber o que falar. Avaliando o andar da carruagem, de como eles vivem, como que, né, ainda que de fato eu não iria de graça com ninguém, mas, né, muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. O que eu comi diferente foi amendoim, eu acabei comendo açaí e um pedaço de pizza. A sua orelha está absurdamente inflamada, como eu falei. Eu tive que tirar aquele negócio da cabeça, não posso nem encostar aqui, a carne atrás. Isso daqui não, né, já ponto teve que o rosto tá mais inchado de um lado. Tem hora que a boca, né, isso aqui que eles já parece vai acostumando um pouco mais. Esse é o dobrar máximo do pescoço. Isso aqui, aquelas coisas que estavam amarradas, que rasgava a carne. Aí entre lágrimas, tamanhas gravidades acontecendo ao mesmo tempo. O que ia falar para, né? O diagnóstico da pessoa que foi comigo e a gente falando dos históricos dos lugares onde eu trabalhei, que ela também trabalhou 100%, além de coisas infinitamente piores, com mesmas proporções entre vários tempos, entre muito mais pessoas de gravidade, a questão das coisas da padaria, da Espetos Bar, no meio da cidade, da criminalidade daqui de cima, das questões todas, o que foram buscar, fazer o quê. Ela falando que o sonho dela, todo mundo reclamando atrás de querer dinheiro e achar que, né, no fundo que eu também tenho. E aí quer dizer, eu cheguei, tomei aquela medicação como um todo, não saí de dentro do quarto. Cheguei em algum momento, tento tirar aquelas coisas devagar, ficar com aquilo, trazendo aquela pressão toda pra frente. Passando por dores de tirar da coluna, levanta, de repente olha os fundos, quer fazer alguma coisa, quer que nada se acumule, sente que é tudo estragando, que nada mais tem solução. As coisas à distância, conversadas com o que se fez estender a mulher, né, que esteve envolvida com o cara, nível de gravidade e ironia com a minha cara, ameaça, criminalidade, quanto mais você fala, mais assim, né? Pessoas quando são mentirosas e quando acham que para elas não tem lei alguma e podem fazer o que quiser, ameaçar enquanto quiser, morrer de rir, dizer que o mundo é virtual livre, a religião deles, né? Há quem justifique o fingimento da religião, então fica, né, muito relativo. Tal de ajudar é paternalismo e questões que implicam em justificar o que é o empoderamento social e o que são acertos de conta. E como a maioria age como se nada tivesse a perder. E quanto mais você explica para se tornar nada menos pior, kkkkkk, mais satirizam. Necessidade de matar e resolver as coisas é enorme. Enorme. Tem que lavar o cabelinho, crescendo. Cortei um pouquinho no meiozinho. Comi um pouco de, quer dizer, entre esses dias, comer e receber, tô com a barriga toda roxa de injeção. Contra trombose, gente querendo enfiar mais comida, eu falei que não posso. Acabei comendo cordeia, coxa contra coxa, né? Realmente não é um grande tempero, mas bom, preciso mingau. Acabei entornando o leite todo, fiz um suco. Junto num quadradinho com uma tristeza, consegui botar a roupinha no varal. Cortei a mão curtinha, né? E fico olhando no espelho, sentindo a cabeça grande, triste, que vai doer muito. O que é voltar e resolver várias vezes? O desconforto do contrato que não foi assinado, o que é que vai ser resolvido? Que tempo volta em atividade? Um sacrifício que você não tem esperado em ninguém, que
Nada que você compartilhou que não fosse alguma coisa que pudesse pensar que fosse bom um dia, sabe? Que você tem que, em primeira instância, achar que é só você e Deus e as coisas que são colocadas. Mas tão difícil. E quando você se depara com o poder aliciativo da maldade, de que você atinge o platô da coisa e justifica, tô sozinha há tanto tempo, e a pessoa esteve empurrando pornografia, mostrando, você deveria ter entrado no XX móvel, kkkkkk, porque questões, aí manda foto, quantas vezes esteve mandando foto de pênis e falando putaria quando não havia mais sentido, nem sentido, para você sustentar nenhuma intimidade que já passou tanto tempo e você vê um nível de maldade quando a pessoa acha que demonstra que você acertou e que a sua bondade não leva ele à justiça, ele não precisa temer criminalidade alguma, que simplesmente é um otário, é perdedora, que vai ficar ali, que vai rodar e vai ficar ali, que não tem mais para onde ir. Faz ali, faz lá, e mente, faz a necessidade de acertar as contas pessoalmente é muito grande. Tem pessoas que elas dependem de ser castradas, estupradas internacionalmente, vendo estupro e gravidade que são feitas a crianças, a menores, a qualquer idade. E que quanto mais você fala, mais morrem de rir e você se depara com premeditações horrorosas. E o que são capazes de fazer e aonde isso tem que resolver, tem que matar esse tipo de gente. Então eu tive um pouco, em alguns momentos eu consegui assistir muito pouca coisa, né? Veio aquela alavancagem de retomar os depoimentos que trazem a consistência sistêmica, as realidades que não se apagam, eu ainda sou sempre a mesma pessoa. E porque se sou a mesma pessoa, onde está o erro de ser a mesma pessoa e não ser a mesma pessoa? E quando justifica o direito de, ou vem uma verdade de se tornar, né, de estar uma independência ou uma possibilidade de você olhar e achar que vai acertar, ou que é destinado que seja alguma coisa nova, um novo momento, uma nova vida, ou uma vida quando uma coisa se arrasta, para que se entendesse, mesmo que nada te favorecesse em nada, o fator educativo, o fator perdoável, o fator medido. Você se depara com pessoas que elas começam de um jeito e se terminam muito piores, você termina se sentindo muito pior. Porque eles fazem questão de, né? E se você arrasta alguma coisa, você quer, tipo, você dá um vou usar, ou não é da conveniência que eu faça, você se depara com conduta de que o otário ou o justo, você nunca tá nem aí, chutar o pau da barraca. Então é otário você achar que mesmo que não seja para você, você tem que perder algum tempo. Então quando você se depara, quando você vê a baixaria e a coisa que implica que já era de grupos, o que eles são capazes de fazer e premeditar, estão livres, que ganham méritos virtuais como presenciais, sem sombra de dúvida, se tornam ladrões, aliciadores, infanticidas, pornografistas, estupradores, né? Genocidadores, e são produtos da maioria, a quem justifica em minoria. E dizer que até onde eles são maioria e dominam repetindo e fazendo incansavelmente, né? Quem justifica deixá-los trabalhar e dizer que tem imperativos trabalhados e condições raciais tais. E são moreninhos, pretinhos, temos branquinhos, eles gostam de que e acham que branquinhos têm que ser colocados para ser adestrados ao lado que não é falado de situações largas, livres, acontecidas, e entre, né, o contraste da gravidade dos lugares fechados para abertos como os abertos para fechados, e os fingidamente religiosos, e o que vira liberdade corporal a quem atribuir regra naturalizada que justifique você apontar
o fator que fideliza, religiosizar, que mesmo convida, que santifique, que você num datado momento, entre não sociabilizar fatores que impõem observativa comparável, né? Questões subsistenciais de trânsito, né? Fica assim um silêncio, um vazio das coisas com quem conversar e conversar no nível de gravidade, ouvindo. Aqui tem uma bola enorme aqui embaixo. Carne dura e inflamada. Em cima dos olhos, dando caroço aqui, caroço aqui, caroço aqui, caroço aqui. Quer dizer, o lado mais inchado. Isso tudo vai ter que ser reformado, vai ter que ser levantado. Tá alto aqui, tá alto aqui. Diz que um fio seco é cheio de linha aqui. Aí já dobra e não tem o efeito, né? Tem que puxar pra fora. Quando que, né? No fundo todo mundo quer que tudo dê errado aí. Faça alguma coisa, sobra, tira, fica resquista. Essa tatuagem que fica pigmentada. Teria que estar trabalhando dia 25. Falei que poderia ser dia 1º. Não desse nem dia nenhum. Aí tava falando e ouvindo. Falou que se pudesse desligar o telefone. A que ficou comigo lá no hospital. Se pudesse desligava, desaparecia completamente desse lugar. Ela falou que já sofreu tanta humilhação no lugar mais desgraçado da face da terra. Ela nunca vê tanta gente mais desgraçada e coloca os depoimentos dos lugares que também trabalhou. De coisas que trazem, assim, uma fidedignidade enorme aos meus depoimentos. Tá tudo armazenado no meu celular. Aqui mostrar o que fazer valer. Ninguém nunca respondeu de nada. Nunca. Nunca consegui, não. O plano B da coisa. Aí você se depara quando você fala, não tem nada a perder, ou vê aquele dia como a morte não é para ser colocado como nada a perder. Mas você acha que quando alguns propósitos, e assim foram conduzidos os propósitos, a história justifica que eu fui alcançando constantes propósitos e tive que desbravar os entendimentos em totalidade e senti-los em totalidade e ter força para sobreviver. Mas quando você se depara com algum fator isolado, que se tivesse em alguma multidão seria indiferente, não teria percebido, ou ter que pensar também se isso seria uma possibilidade quando você se deparar, aquilo ali é para você, ou vai ser uma nova vida, ou faça-se um novo entendimento, aí você se depara como uma idiota, pagando de presa fácil, sendo taxada de ultrapassada e velha, muitos novinhos que se acham muito espertos e insistem em cima de não levar em consideração nenhum dos fatores que você vê repetindo e arrastando sem prazer algum, sem intimidade há muito tempo, com nível de descabimento tão grande, tudo registrado, e você vê gente invadindo, tentando olhar o message do Facebook, o restrito, o canal, coloco no canal que é muito, tá indo aí uns 5 vídeos e tal, eu não consigo assistir mais nada, um pouco, né, descabido de como começar e dar continuidade, tentar dormir um pouco, não ferrou aqui, tentar dormir um pouco mais, para depois tomar banho e lavar cabelinho curtinho para sair de madrugada. Preocupada com as coisas. Me sobraram R$ 1.500 que eu pagando. Acabei comendo aquele dia, tomando o açaí com desconto, R$39,90. Teve amendoim, tinha, mas já isso aqui já inflamou mesmo assim. Entre ter pago R$90 a carne, 2 dias, eu fiz 2 dias, já saí R$39,90 e já não posso mais, extrapolou e nervosa, comi pizza, dividi com a irmã. Eu tinha trazido comida, esse aqui no mesmo dia, o que, que eu mais tinha comprado? Remédio? Acho que foi isso. Entre os semestres, 1.500 e pouco. Só dia 10 que eu tenho R$3.000 e a ideia era nem mexer nesse dinheiro, tem que entrar o meu dinheiro do o dia 15, que é o que eu vou contar para pagar aluguel. Seria, né, pagar o aluguel, as manutenções, né, numa hora eu preciso comprar uma cama com suspensão e você sabe para que horas que você jogar da onde? Novamente, a quantidade de lugares onde eu passei. Mais de 20 ou 23, 27, não me lembro que eu já falei.
perdas e situações assim, de tentar começar a lapidar cada lugar, histórico das situações, das instituições, das pessoas, as minuciosidades de uma casa que sempre fica faltando algo, isso e aquilo. Aí quando a casa não é sua, e se a casa fosse sua? Aonde é o emprego? Aonde é a verdade das coisas? Entre a carteira estar correndo assinada, ter recebido uma semana de trabalho, dos dias que eu fui, mas eu tô te ajudando, porque se você encostar, não é para receber nada. Quem quis ficar fora foi você. Ou seja, né? 4 meses no seguro e 8 meses trabalhando fora. Não existiu um plano B, um nervoso muito grande. Sobre as gravações, sobre as constatações, quem se importa, quem não sabe, né? Perguntas. Aí, ó, dia 25 aí, porque você pode ter mais dinheiro. Acho que tem como não, só dia 1º. Aí quer dizer, eu tenho 13 anos e 8 meses na carteira. Eu trabalho e vivo as condições do trabalho, fiscalizando, avaliando tudo que implica em receber por trabalho. Desde o dia da formação, como muito antes, para não dizer que não foi a partir do dia da formação, desde 2001 e ter 13 anos e 8 meses sabendo que fiquei fora da profissão e nem consta como recebimento, através do que foi apontado como profissão. Família. Você é corrupto ou você tá fora. Ou você paga ou você tá fora. Ou você deixa te zonear e desclassificada, acabada, velha. Cadê? Você tem que saber viver, sair, ficar e não trem aí, e fazer. Disse a irmã. Vamos pra roça falar contigo. Falei, não, obrigado. Tô com meus pontos inflamados, vou ficar aqui. Aí depois eu passo pra te mostrar os body splash barato e muito bom, que eu comprei um monte, comprei não sei o que, se cheirar. Tá bom. Não sei o que, não tá bom. Amanhã a gente vai sair aqui às 7 horas. Tem que estar lá 8h50. Espero que seja um pouco mais cedo. Aí eu devo ir com 3 calças, 4 calças, 4, 5 blusas, totalmente disforme. 2 bundas embaixo da bunda, saindo assim pra dentro, daquela marca de sentar e juntar pra dentro. A massa muscular da frente então perdeu e que desce para baixo do joelho. Você vê aquela gordura, aquilo tudo que se tornou tão difícil limpar, se tornou tão frustrante, tanta coisa, e você quer, aí passa tudo o tempo todo na cabeça, você sente aquele frio, você fala assim, Deus já não tá na hora de descansar, sabe? Poderia ser dormindo, poderia ser eu tirar minha vida, nunca. Mas pra quê? Penso que já concluí a missão, eu deixei os tratados, né? Deixei tratados, deixei cartoricizados, documentados. Mas é tão ruim quando você acredita que uma coisa pode ser bom. E é cada vez pior do que você imagina. E não encontrar justiça e não poder fazer justiça com as próprias mãos. E entender que destroem tudo, seu repouso, seu descanso. Tempo perdido que não volta mais. Não tem corpo aberto para aceitar perdão, para aceitar prazer descabido. Nada disso mais. Aí, né, seria uma casa de aluguel uma vida inteira, mas o que seria um melhor salário, um lugar onde eu conseguisse descansar sem falar de que profissão eu fui, se eu estava antes melhor, pior. Que eu conseguisse me sentir mais normal em adquirir umas melhores roupas e sair. Não me vestindo no lugar algum, seria capaz de ficar num lugar isolado, com um compartimento onde eu fizesse uma atividade e descansar se eu conseguisse me sentir menos pior, passar pelas condições cirúrgicas, executar funções de leitura, funções de... Se eu não estivesse no meio dessa gente escrotamente má, se torna, você cansa de ser criticado e ridicularizado. Não valeu a pena nada, não valeu.
E eu sei que o propósito era chegar a esse propósito. Dizer que aqui embaixo, nesse inferno, nada mais vale a pena. Não compensa de forma alguma. Alguns deixados têm que ser literalmente apagados. E aí, esse um pouco, ouvindo, armazenando, é assustador. Estou embaixo de um bando de criminosos e de gente. Aí tá um pouquinho viradinha pra lá. Aliviar um pouco a orelha. Como que esse cara vai tirar esses fios do meu rosto? Vai doer tanto. Que diz que tem que tirar, senão fica pior, pior ainda. Aí que é depois ter que mexer isso tudo de novo? Quando ele vai mexer? A situação constrangedora era para ter sido melhor falado, melhor explicado detalhadamente. Seria colocar alguma coisa em mim, não teve esse contexto. Isso aqui é algo enxertado. Né? Então eu tô sentindo que ainda é o meu rosto, estou um pouco assustada. O cabelo parece que nunca mais cresceu, um monte de coisa, uma tristeza. Você se debate com pessoas que não querem saber o que você está passando, não se importa. E quando acha que teve liberdade um dia, traz o demonstrativo que estão prontos para destruir e utilizar o sistema de eu tenho, não te dou, posso ter e sou. E sei que já te destruí, uma coisa meio porque você cometeu o erro de acreditar ou de achar que não poderia ser tão ruim assim. Infelizmente tem que matar. O não o matarás será literalmente tirado do mapa. Mas é isso aí.